Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje vamos falar de um tema muito falado nesse mês de junho. E não são as famosas festas juninas que tá todo mundo por aí comemorando, e sim o mês do orgulho LGBT. E hoje temos dois convidados nesse nosso episódio. Fátima, nossa professora aqui da escola, que tem duas filhas dentro da comunidade LGBT, e Patrick, ex-aluno e morador aqui da cidade, que também faz parte dessa comunidade. A sigla LGBTQIAP+, representa a diversidade nesse amor entre os humanos. L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de transexuais e travestis, I de intersexuais, P de pansexuais e o mais representa muitas outras raízes dessa comunidade. No dia 28 de junho são marcados por diversas passeatas para representar o amor. E desde 2019, a discriminação contra homossexuais e transexuais leva à prisão de 1 até 3 anos e também pode receber multa. Pesquisas demonstram que cerca de 73% dos estudantes LGBTs já sofreram violência verbal e cerca de 36% dos estudantes LGBTs já sofreram de violência física. Agora vamos de algumas perguntas para os nossos entrevistados, começando por Fátima. Como foi para você, como mãe, ver as suas filhas se assumindo? Primeiro, apenas uma chegou para mim para falar que era bi. E para mim foi muito tranquilo, mesmo porque elas já sabiam que para mim não há necessidade de necessariamente a pessoa assumir alguma coisa. Eu acho que a sexualidade é algo muito pessoal e muito íntimo e você não precisa assumir para ninguém. Mas de qualquer forma, é bom que ela tenha tido essa segurança de falar para mim, né? Se ela tinha necessidade de falar para mim, porque ela sabia que receberia apoio de minha parte. E qual a sua opinião com relação aos pais que expulsam seus filhos de casa após eles se assumirem? É um terror, um absurdo e é crime. As pessoas têm que saber que a tradicional família brasileira é importante que ela saiba, já que ela é tão defensora dos bons costumes e da Constituição, que é crime abandonar o filho, que abandono afetivo, abandono psicológico, abandono da pessoa que é incapaz, né, que não trabalha, né, que não pode se manter, é crime que o pai tem que ser penalizado por isso, o pai e a mãe que abandonar. É previsto na Constituição, inclusive. Agora vamos com algumas perguntas para Patrick. Qual foi o seu maior receio ao se assumir? Eu acredito que não só o meu, mas da maioria das pessoas LGBT que resolvem revelar, não assumir, porque não temos nada de errado, não fazemos nada de errado e não temos que assumir nenhuma culpa. Mas a pergunta que fica na nossa cabeça é: será que meus pais ainda vão me amar? Será que ainda serei digno de respeito e ainda terei meu lugar na sociedade? Como as pessoas vão me ver após eu revelar? Eu ainda terei amigos? Eu ainda terei apoio? Quem eu serei depois de tamanha revelação? Você já sofreu algum tipo de preconceito por conta da sua orientação sexual? Diversos, desde a minha infância. Eu consigo lembrar na escola, bem criancinha mesmo, eu já era tratado com diferença pelos meus colegas. Eu não me sentia pertencente nem ao grupo dos meninos, nem ao grupo das meninas, eu me sentia deslocado. Eu lembro de uma fala de uma mãe de uma colega minha, quando eu cheguei na casa dela, e ela me falou assim: o que é que você está fazendo aqui? Menino brinca com menino, menina brinca com menina. E aquilo foi um choque muito grande para mim, e foi quando eu percebi que eu era diferente, mas eu não sabia por quê. Porque a maldade, ela estava dentro das pessoas, ela não estava dentro de mim. Já que eu tinha entre 5 e 6 anos e ainda não tinha desejo sexual por ninguém. Então eu não sabia porque eu era excluído e porque eu era marginalizado de tamanha forma. Também já sofri violência e psicológica, principalmente na escola, dentro de casa, pelos meus amigos. Já me senti afastado de alguns lugares, de centros religiosos e muitas outras situações. Agora uma pergunta que tanto um quanto o outro podem responder do que vocês acham sobre usar a religião para justificar comportamentos homofóbicos? Eu acho que, na minha concepção, nenhuma religião existe para discriminar ninguém. E se alguma religião utiliza de dogmas para discriminar, a gente tem que lembrar que as pessoas têm a liberdade de acreditar no que elas quiserem. E que a minha crença não é obrigatoriamente a crença do outro. E essas falas só reforçam o etnocentrismo que a gente está acostumado a ver diariamente.
que é achar que a nossa concepção, a nossa religião e a nossa crença está acima de tudo e é o correto e é o modelo a ser seguido. E eu acho muito perigoso, porque quando você defende que a sua fala é a correta, você ignora a fala do outro e o lugar de fala dele também. E sobre a afirmação de existir uma cura gay? Primeiro que não existe cura gay porque não tem doença, né? Não é doença, então não há nada para curar. Exatamente. Ou vocês concordam de não precisar ser da comunidade para lutar contra a homofobia? Com certeza. Como cidadã, como pessoa, como ser humano, como mãe, eu acho que é responsabilidade nossa, sim, garantir. E como professora, né? Inclusive, hoje de manhã eu estive numa aula, numa situação de defesa da fala do professor, né? Que no chão da escola, principalmente, que a gente faz as defesas da igualdade entre pessoas, né? Do respeito, principalmente, a todas as formas de amar, a todas as crenças. Então, sim, é dever de todo mundo defender. E é importante frisar que a escola ela não está blindada do contexto social que a gente vive. E é na escola também que a gente tem que ensinar que as pessoas são diferentes, que ser diferente é normal. Ninguém é obrigado a ser igual a todo mundo porque não fomos feitos em formas. Nós somos indivíduos e nós somos diferentes. E essas diferenças é que nos fazem únicos. E isso deve ser incentivado dentro do ambiente escolar. E talvez se esse discurso tivesse sido feito quando eu era estudante, minha vida teria sido mais fácil. O que vocês poderiam dizer para pessoas que ainda não se assumiram por conta da religião, da pressão familiar, da sociedade? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu entendo o que vocês sentem. Porque demorou muito para eu entender o que eu era. E é um processo muito grande, que a gente tem que ter paciência com as pessoas que estão à nossa volta, mas nem tanto, porque as pessoas elas não mudam o nosso comportamento. Mas a gente tem que entender nosso processo e não ter medo de falar e saber que existe um mundo sim, que apesar de muita violência e muita discriminação, ainda existem pessoas que estão capazes e abertas a acolher cada um de nós. Para finalizar, se os nossos convidados tiverem algo a falar, podem sentir à vontade em expressar a opinião de vocês, dar uma dica, um conselho. Bom, primeiro, não só para os meus colegas professores nesta comunidade, mas para os professores de modo geral, eu convido, inclusive, a entender mais sobre a questão do LGBT e acolher essas pessoas na escola e falar sobre isso na escola, porque é aqui que a gente principalmente tem esse vínculo com os nossos estudantes e pode quebrar um ciclo de preconceitos. E depois para os pais, falando como mãe, acho que acima de tudo, amem seus filhos. Entendam que eles vieram através de você, mas que eles não lhe pertencem, eles não são uma extensão de você. Eles são indivíduos com vontades, com uma identidade própria, com a sua orientação sexual, com uma identidade, enfim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e respeitado, acolhido, amado, porque é isso. Isso é que é o bonito da maternidade, isso é o bonito de paternar. A minha fala é direcionada à sociedade, porque a gente tem na nossa mente que o preconceito e a homofobia ela só acontece de forma explícita, mas existe o preconceito velado, que é através de falas simples do nosso dia a dia e que são naturalizadas e que nós precisamos desnaturalizar. Como o fato de você perguntar para uma pessoa por que ela se comporta de tal maneira. Quando você fala que tal gay é melhor que outro porque ele sabe se comportar diante da sociedade, quando na verdade a gente está falando que está tudo bem você ser gay, desde que você não demonstre. Porque é algo errado, é algo que não se deve fazer. E se você esconda, porque assim você não me incomoda. Então tomem cuidado com as atitudes e vigiem o que vocês falam para as pessoas e lembrem que são seres humanos e que têm sentimentos. Bom, e aqui finalizamos mais um episódio do nosso podcast. E antes eu queria terminar com um poema aqui que foi feito. A luta contra a homofobia é pelos que lutam para serem quem são, que vivem a metade por serem quem são, que são oprimidos por serem quem são,
que o sistema falha por serem quem são e por morrem por serem quem são. Obrigado pela atenção.